Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no WordPress. Nessa aula nós veremos aqui mais uma aula teórica, mais um conceito básico, que é entender como é que funciona a internet, beleza? Mas antes, como sempre, eu já vou pedindo aí para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos vídeos e aulas novas aqui no canal. Se você está querendo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos aqui no WordPress, onde nós vamos ensinar você a como instalar o WordPress, como manusear o WordPress e criar um site profissional com o WordPress, beleza? Utilizando recursos totalmente gratuitos, beleza? Essa aula faz parte desse curso e eu vou deixar a playlist dele no canto superior direito da sua tela para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica, beleza? Então, vamos lá. Bom, o computador e os dados. O computador, ele é inteligente, A gente sempre acha, pensa que o computador ele é inteligente, mas na verdade, gente, o computador ele não é inteligente. Ele é apenas, segundo o ilustre professor Gustavo Guanabara, um burro muito rápido que executa operações eletrônicas com velocidade. Na realidade, quem dá inteligência ao computador são os programadores, ao criar softwares e instruções. E a partir desses softwares e instruções criados pelos programadores, é que o computador ele é capaz de executar operações eletrônicas com velocidade. Se não fosse os softwares e as instruções, o computador ele não teria a capacidade de executar essas operações, beleza? Então, como é que se dá a representação dos dados nesse contexto, Então, o computador ele é um equipamento eletrônico e funciona através de sinais elétricos. Esses sinais eles são representados por dois estados. O 0, que significa sem sinal, e o 1, que significa com sinal. Esses valores eles são chamados de dígitos binários, ou números binários, também conhecido pelos acrônimos em inglês de binary digits ou bits. Bits e bytes, O bit ele é a unidade mínima de informação. Ele pode assumir os valores 0 ou 1, beleza? Então, para a gente elucidar ainda mais, o computador ele funciona através de bits, ele transmite as informações através da codificação aí, de dígitos 0 ou 1, beleza? Então é dessa forma que o computador ele se comunica. Já o byte, o BYTE, ele é um conjunto de 8 bits. Então, um conjunto de 8 bits, 0 e 1, forma aí um byte, beleza? E ele representa a menor porção que é capaz de simbolizar, informações aí úteis. Por exemplo, a letra A no computador ela não é armazenada como a letra em si, Porque, como vimos, o computador ele só entende 0 ou 1, beleza? Então, a letra A ela não é armazenada como a letra em si, mas como uma sequência binária de 8 bits, beleza? Então, a letra A ela será armazenada no computador através de sequências binárias de 8 bits, combinações de zeros e uns, beleza? Isso segundo a chamada tabela UTF-8. E o que vem a ser a tabela UTF-8? É um sistema de codificação de caracteres, basicamente. Ele usa de 1 a 4 bytes
para representar letras, símbolos, caracteres acentuados e até emojis, beleza? Então o UTF-8 é um sistema de codificação de caracteres que representa letras, símbolos, caracteres acentuados e emojis. E é um padrão que é amplamente utilizado na web, beleza? Bom, os múltiplos do byte. Os dados digitais eles são medidos em múltiplos do byte, sempre em potências de 2 e não de 10, né? Até porque como a gente utiliza, o computador ele utiliza a base binária, então no caso tem que ser sempre elevado à potência de 2 e não de 10, né? No caso aí da base decimal, beleza? Então isso ocorre porque os computadores eles trabalham em base binária, então sempre os múltiplos do byte são medidos em potências de 2. Então aqui no caso, um byte ele equivale a 8 bits. 1 kilobyte corresponde a 1024 bytes. 1 megabyte, MB, corresponde a 1024 kilobytes. 1 gigabyte corresponde a 1024 megabytes. 1 terabyte, TB, corresponde a 1024 gigabytes. 1 petabyte corresponde a 1024 terabytes. 1 exabyte corresponde a 1024 petabytes. 1 zettabyte corresponde a 1024 exabytes. E 1 iotabyte corresponde a 1024 zettabytes. E assim por diante, beleza? Então é dessa forma aí que a gente calcula os múltiplos do byte aqui nesse caso. E aí, cabe a gente destacar a diferença entre o B maiúsculo e o B minúsculo. Então, sempre que você vê essa sigla MB, né, com o B maiúsculo, isso significa que ele está representando o megabyte, que é utilizado para armazenamento. Se você vê essa sigla MB com B minúsculo, ele está representando o megabit, que é utilizado para representar transmissão de dados, beleza? Então, como exemplo, um pendrive de 16 GB, né? Um pendrive de 16 GB, ele está se referindo ao armazenamento em bytes desse pendrive, beleza? Quando a gente fala, por exemplo, de internet de 60 MB com B minúsculo, significa que estamos falando de uma internet de 60 megabits, ou seja, o que corresponde, o que representa a sua velocidade de transmissão de dados em bits, beleza? Então o MB maiúsculo, megabyte, se refere ao armazenamento, à capacidade de armazenamento. O MB com B minúsculo se refere ao megabit, que se refere à velocidade de transmissão de dados, beleza? Espero que tenha ficado claro essa diferença aí para vocês. Se você se confundia com isso, para você a partir de agora não se confundir mais, beleza? Entre megabyte e megabit. Bom, a conexão à internet, né? Bom, retomando a questão, né, que nós começamos já a abordar na aula anterior, sobre cliente e servidor, vamos definir aqui de forma mais precisa o que é o cliente, né? Todo dispositivo que acessa a internet é considerado um cliente. Então, exemplos disso é o nosso computador de mesa, o nosso notebook, nosso smartphone, um tablet, a nossa Smart TV. Todos eles são exemplos de cliente, né? Eles fazem requisições através da internet. Então, o cliente ele solicita acesso a um recurso, uma página de um site, por exemplo, uma imagem, um vídeo, beleza? Se a gente estiver no computador numa Smart TV, por exemplo, um instalador e por aí vai.
E aí, nessa relação, nós temos aí a presença do modem, né? Quando nós contratamos um serviço de internet, de um provedor de internet, nós recebemos em casa um aparelho que é chamado normalmente de modem. E qual é a função desse bichinho, né? A sua função é converter sinais, né? Então ele converte dois tipos de sinais, né? Ele faz uma conversão chamada modulação, ou seja, transformando a onda quadrada do computador em uma onda senoidal da linha telefônica ou da TV a cabo. Beleza? Então, por exemplo, em algumas cidades, se você, até algum tempo, não sei se ainda tem, nós temos os serviços da NET, né? Que é um serviço de internet e TV a cabo, beleza? Então, você recebe o modem da NET, você recebia em casa um modem da NET, onde era conectado o cabo que vinha da rua da NET, beleza? E aí o que o modem faz, né? A eles são conectados a sua TV, é conectado ao seu computador, e aí ele faz essa modulação, transformando a onda quadrada emitida pelo seu computador, pela sua Smart TV, pelo seu celular, convertendo ela em onda senoidal, né? Da linha telefônica ou da TV a cabo. E a demodulação ela faz o processo inverso, ou seja, ela converte a onda senoidal da linha telefônica ou da TV a cabo, transformando em onda quadrada para o seu computador. Então vamos lá, você faz uma requisição do seu computador. Essa requisição chega até o seu modem, o seu modem ele converte essa onda quadrada para uma onda senoidal, para ela trafegar através da linha telefônica do cabo até o servidor. Ela recebe, né, essa resposta do servidor de volta, o modem, e aí o modem ele faz essa reconversão de demodulação, transformando essa onda senoidal em onda quadrada, respondendo novamente para o seu computador, beleza? Isso quando a gente está falando de internet. De TV a cabo, por exemplo, você tem um decodificador, né, a presença do decodificador. Quando você sintoniza o canal nesse decodificador, ele manda o sinal para o modem. O modem ele faz esse processo de modulação, convertendo essa onda emitida pelo seu decodificador para uma onda senoidal, que vai trafegar pelo cabo até chegar ao servidor. O servidor responde de volta através do cabo até o modem, e aí o modem ele faz esse processo de demodulação, transformando essa onda senoidal em uma onda quadrada e enviando, né, decodificando, né, mandando de volta para o seu decodificador de TV, né, para que você tenha acesso àquele canal que você requisitou, beleza? Então é dessa forma aí, é a função do modem, né? Quando você contrata o serviço de internet, você recebe aí, em casa, o modem, né, que faz esse processo de modulação e demodulação. A palavra modem, ela vem da junção de modulation, né, modulação, e demodulation, demodulação, beleza? Então, modem, né, forma a palavra modem. E aí hoje os modems eles também incluem em si, né, um roteador, beleza, que faz a distribuição da internet para diversos clientes, né, e um switch, beleza? Ele tem ou seja, ele faz a distribuição, né, do sinal de internet que chega da rua até a sua casa. E ele também funciona como um switch, né, que faz a distribuição do sinal de internet para os dispositivos que você tem conectado ao modem, beleza? Então eles na realidade hoje são dispositivos multifuncionais, beleza? Então aqui você tem uma representação de como é que funciona aí, né, esse processo aqui de modulação e demodulação aí perpetrado pelo modem. Bom, e aí nós temos os servidores, né?
Onde é que estão os sites e arquivos que a gente acessa na internet? Estão em computadores robustos, chamados de servidores. Sites como o Instagram, por exemplo, eles são compostos por arquivos e imagens armazenados em servidores. Então, o servidor é um computador preparado para disponibilizar serviços, por isso que ele recebe o nome de servidor. Ele disponibiliza serviços e dados na internet. E cada servidor ele possui um endereço numérico chamado IP, né? Que é o Internet Protocol, que é único, né? Então, cada servidor na internet ele possui um IP único que o identifica dentro da rede, beleza? Os endereços IP. Então, basicamente, recapitulando o que é o IP, né? Todo dispositivo conectado à internet, ele recebe um endereço IP único, que é uma espécie de RG de identidade daquela máquina, daquele dispositivo. Então, por um exemplo de IP, é esse aqui que eu os apresento em tela. 32.224.112.47. Isso é um exemplo de endereço IP. E aí existem dois tipos principais de IP. O chamado IP local, né, que funciona dentro da sua rede doméstica, e o IP público, que fica visível na internet, ok? Então, como descobrir o seu IP dentro da sua rede doméstica, né? Você vai abrir um navegador, você vai acessar esse site aqui, ó, iplocation.net, e aí ele vai exibir o IP público da sua conexão, né? Na realidade eu falei IP local, mas da rede doméstica, mas é o IP público, né? Que fica visível aí na internet, beleza? E aí, para descobrir o IP de um site qualquer, você, como por exemplo, o do Instagram, nesse mesmo site IP Location, você vai digitar o endereço, né, do site, como instagram.com, por exemplo, e aí o sistema ele mostrará para você o IP atual desse servidor. E uma observação importante a se fazer é que os IPs eles podem mudar com frequência, beleza? Então, os IPs eles são suscetíveis às mudanças aí ao longo do tempo. Bom, e aí nós temos também a figura do DNS, sigla para Sistema de Nomes de Domínio. Qual é o problema, né? Lembrar números de IP seria impraticável, né? Então, por exemplo, ao invés da gente digitar 32.24.112.47, nós digitamos simplesmente instagram.com, beleza? Esse número IP aqui é o endereço IP, né, do site do Instagram. Só que para a gente seria muito complicado a gente memorizar sequências numéricas, né? Nós temos mais facilidade de memorizar nomes. O problema é que o computador, ele não, conforme nós vimos, ele não entende nomes, né? Ele só entende números, numerações, beleza? Então, como é que a gente soluciona esse problema de comunicação? Justamente com o DNS, beleza? Como é que o DNS ele soluciona esse problema, né? A internet ela utiliza esses servidores, né? DNS, cuja função é traduzir nomes de domínio em números IP. Então, quando a gente vai lá e digita instagram.com no nosso navegador e fazemos a requisição, essa requisição, primeiro, ela chega a um servidor DNS, e aí esse servidor, ele funciona como uma espécie de agenda. Ele tem registrado nele números de diversos IPs, e aí ele vai traduzir, ele vai buscar o IP que corresponde àquele nome que está chegando, que está sendo requisitado até ele.
A partir do momento que ele identifica o IP correto, ele faz a conexão com o servidor, né, dono daquele IP, beleza? E aí ele faz essa conexão do cliente com o servidor, beleza? Então é dessa forma que o DNS ele funciona. Então, dando passo a passo de como funciona, você digita, né, por exemplo, instagram.com no seu navegador. O cliente ele vai fazer uma consulta em um servidor DNS. O servidor DNS ele vai buscar identificar qual é o IP, né, que representa o nome, né, instagram.com. A partir do momento que ele identifica esse IP, ele devolve o IP correspondente. E aí ele permite que o seu navegador acesse agora o servidor através desse IP, beleza? E aí o servidor, ele recebe a sua requisição e responde novamente a sua solicitação, beleza? Então você tem o cliente, você faz uma requisição que chega até o DNS, que faz a identificação do IP, e aí ele faz a conexão com o servidor dono daquele IP, beleza? Bom, e como é que funciona o acesso a um site, né? Então o cliente, né, retomando aqui, recapitulando, né, tudo que a gente viu até agora. O cliente, seja ele um computador, um celular, uma Smart TV, ele solicita acesso a um domínio, como por exemplo, instagram.com. A solicitação vai primeiro ao servidor DNS que retorna o IP. Com o IP em mãos, o cliente agora ele se conecta ao servidor. O servidor ele envia agora os dados solicitados, seja ele imagens, páginas, vídeos, né? E ele envia esses dados aí empacotados em pacotes, né? Através da utilização do protocolo TCP. Os pacotes, então, eles viajam por diferentes caminhos na rede. E aí, ao chegar no cliente, o cliente ele vai reorganizar os pacotes, vai montar, né, esses pacotes aí, apresentando o resultado final para o cliente, beleza? Como, por exemplo, uma página, né, de internet carregada, beleza? Então, é esse o esquema aí de funcionamento de acesso a um site. É como a internet funciona. Rotas da internet. Então, a internet ela tem múltiplos caminhos, tá? A internet ela funciona como uma rede de estradas. Então, quando um pacote de dados sai do cliente em direção ao servidor, ele não percorre apenas um caminho fixo. Existem inúmeras rotas alternativas possíveis. E aí, quando você tem um congestionamento, né, de uma rota, por exemplo, ou seja, muitos dados trafegando ao mesmo tempo, o pacote ele pode mudar de caminho, né? Ou seja, ele pode buscar uma rota alternativa, garantindo assim que a informação ela continue fluindo mesmo em momentos de alto tráfego, beleza? Então, nessa divisão em pacote, né? Todo arquivo solicitado ele é dividido em pequenos pacotes de dados. Cada pacote ele pode seguir uma rota diferente até chegar ao seu destino. Então, no final, o computador, né, o cliente, né, o dispositivo cliente, ele reorganiza os pacotes e monta novamente o arquivo original, ok? Então, exemplo, quando a gente vai assistir a um vídeo no YouTube, na Netflix, por exemplo, ou qualquer aplicativo de streaming, ele vai chegando até você em fragmentos, né, em pacotes. E aí o player no qual você está assistindo, ele vai reconstruindo, né, esse pacote em tempo real, beleza? Por isso aqui quando a gente está assistindo um streaming, né, principalmente o chamado streaming ao vivo, ele tem aquele delay em relação
aos vídeos transmitidos aí em tempo real. Porque ele vai carregando, ele vai bufferizando, ele vai carregando esse pacote aí, né? Fazendo aí a montagem em tempo real. Então, nesse processo de montagem, você tem um delay, um pequeno atraso aí, né? Quando você está assistindo a um vídeo, né? Um streaming ao vivo, por exemplo. Beleza? Então, exemplos de rotas, né? Vamos fazendo aqui uma analogia com rodovias. Imagine você viajar de São Paulo até o Rio de Janeiro. Existem várias estradas possíveis, como a rodovia Presidente Dutra, a Ayrton Senna, a BR-101 e etc. Se uma estiver congestionada, você pode escolher uma outra alternativa. Então, o mesmo acontece com os pacotes de dados na internet, beleza? Sempre que uma rota estiver congestionada, ele sempre vai mudar o caminho para uma rota alternativa aí para garantir que essa informação ela chegue até o cliente. A robustez do sistema. Segurança contra falhas, né? Se um caminho cai, por exemplo, um cabo é rompido ou falha um roteador, os pacotes, automaticamente procuram rotas alternativas. E isso torna, então, a internet um sistema bastante resiliente e confiável. A distribuição mundial, né? A internet ela não depende de um único servidor ou de uma única rota. É uma rede global que é distribuída e descentralizada. Isso garante que, mesmo com problemas em alguns pontos, o funcionamento geral dela continue. Bom, resumindo, né, o fluxo de acesso à internet, né? O cliente ele solicita um recurso, né, um site, uma imagem, um vídeo. O modem ele converte os sinais para comunicação, ele faz a modulação. O navegador então ele consulta o servidor DNS para obter o IP. Com o IP a solicitação é enviada ao servidor correto. O servidor ele divide os dados em pacotes e cada pacote segue rotas diferentes, evitando congestionamentos. Os pacotes chegam ao cliente, né, no caso, que os reorganiza, exibindo assim o conteúdo final. Beleza? Bom, galera, e com isso nós concluímos aí mais uma aula, beleza? Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, indique esse curso, né, para um amigo seu que esteja interessado em aprender a criar sites, né, utilizando uma ferramenta visual, sem necessidade de saber programação, beleza? Indique esse curso para ele, porque esse curso é gratuito, beleza? O WordPress também é uma ferramenta gratuita para você criar sites, beleza? E nesse curso nós utilizamos apenas recursos gratuitos aí, né, para você criar o seu primeiro site aqui na internet. Então indique esse curso para ele, porque assim também você vai estar nos estimulando a produzir cada vez mais conteúdo de valor referente a design gráfico, web design com software livre aqui no canal, beleza? Então um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.